Olá, turma do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História. Estamos trabalhando o direito à educação no nosso livro 3. Vimos sobre a questão da educação feminina, o acesso das meninas à escola, as mulheres lutando pelos seus direitos em poder votar. E agora vamos ver a questão da educação indígena e quilombola. Nós vimos lá no comecinho do nosso capítulo que os jesuítas, quando chegaram ao nosso país, eles tinham a obrigação de quê? Catequizar os indígenas. Vamos ver como se deu esse processo depois. A educação enfrentou vários desafios até que se estabelecesse como um direito universal de homens e mulheres. Algo semelhante aconteceu com a educação indígena e quilombola. Nas terras indígenas e comunidades quilombolas do Brasil atual, seus moradores lutam para que sejam estabelecidas escolas públicas. Apesar das grandes diferenças que existem entre elas, ambas as comunidades exigem seus direitos educacionais. Na maioria dos casos, as escolas públicas se localizam nas cidades, muito distantes dessas comunidades. A distância obriga as famílias a se mudarem de suas terras para que as crianças possam estudar. Caso contrário, as crianças precisam percorrer longos caminhos para chegar à escola. Além disso, essas escolas não têm conteúdos voltados à valorização da cultura indígena ou quilombola. Lembrando aqui, pessoal, que para ser considerado uma comunidade quilombola ou comunidade indígena, ela tem que ser comprovada que ali, principalmente das quilombolas, vivem pessoas que são o quê? Descendentes dos povos que viviam lá desde a época da escravidão, porque os quilombos, a princípio, foram formados para serem locais onde abrigavam fugidos da escravidão, E depois que a escravidão acabou, essas comunidades continuaram a se manter e elas viviam ali de vários trabalhos artesanais e cultura e animais e criação de animais, certo? Então eles buscam para que as crianças que moram nessas comunidades, tanto as indígenas, eu falei principalmente os quilombolas, porque não existem mais os escravizados. Os indígenas, existem os índios até hoje em dia, que mantêm os seus costumes e as tradições. E as terras que pertencem a esses povos, comprovadamente, desde sempre, eles têm que abrigar lá as suas famílias, as suas tribos, as suas comunidades, e as crianças que vivem lá têm que ter acesso à escola. Elas também têm o direito a ter acesso à escola, mas como são comunidades que não ficam tão próximas a outras cidades, algumas regiões mais urbanas, podemos dizer assim, de uma forma geral, elas ficam mais afastadas. As escolas também ficam com difícil acesso e eles querem escolas que fiquem nessas comunidades para, inclusive, trabalhar as questões da valorização voltada para a cultura indígena e quilombola, ok? Foi com a Constituição de 1988 que reconheceu a importância da identidade indígena e quilombola, que esses grupos passaram a atuar na luta pelo direito à educação em suas comunidades. A educação indígena foi reconhecida como um direito em 1999 e a quilombola em 2012. Percebam que nós estamos no ano de 2020 e esse reconhecimento foram muito recentes. O quilombola, então, mais recente ainda, ok? As escolas localizadas nessas comunidades ensinam a sua própria história, suas tradições e seu patrimônio, além dos costumes comuns às escolas não indígenas ou quilombolas. O objetivo desse currículo especial não é segregar, ou quer dizer, não é separar, não é isolar essas comunidades, mas sim
educar, levando em consideração a cultura daquela população. Nas escolas indígenas, os professores ensinam usando tanto a língua portuguesa como a língua nativa, certo, pessoal? Então, vejam aí algumas diferenças que eles têm com relação à escola comum, né? Eu falo escola comum entre aspas, tá bom? Vamos ver aqui um pouquinho da questão da educação especial também. Educação especial. Existem pessoas com necessidades educacionais específicas. Algumas têm deficiências físicas, outras têm deficiências intelectuais. Essas pessoas, como todas as outras, têm direito à educação de qualidade e ao convívio com colegas de escola. Nós podemos ver bem aqui, ó, uma imagem de esportistas que estão usando cadeiras adaptadas para fazer o quê? Jogos de basquete, certo? Praticar bullying, fazer piadas ou excluir de qualquer forma uma pessoa com deficiência é errado e contrário à formação cidadã. Então é na escola que a gente está aprendendo a essa formação e nós sabemos que praticar o bullying, ou seja, fazer do outro uma piada ou motivo de gozação, seja qual for o motivo, não é correto, certo? Um verdadeiro cidadão nunca toma atitudes preconceituosas. Então, tanto com relação às comunidades indígenas, comunidades quilombolas, falar com relação à educação especial, a inclusão dessas pessoas na escola de ensino regular, a gente tem que falar também da questão da aceitação e da inclusão, ou seja, do respeito ao próximo, à cultura, ao costume do outro, certo? Ou aquela necessidade especializada que uma pessoa possa precisar. Então, o que é o bullying aqui, que está uma letrinha diferenciada? São atos violentos, intencionais e repetidos, que podem ser físicos ou verbais. Então, ofender o outro verbalmente falando é como se eu também estivesse agredindo o outro com atitudes físicas, né? Pensando num chute, num soco, num empurrão, algo assim. Alunos com deficiência física. Nós falamos aqui com relação ao intelecto, tá? Também. Agora vamos falar da deficiência física. Algumas crianças têm deficiências em decorrência do nascimento, de doenças ou de acidentes. Essas crianças podem precisar de ajuda para andar, escrever ou comer. No entanto, isso não as impedem de frequentar a escola e de brincarem normalmente. Pessoas com deficiência física podem frequentar escolas regulares. Para isso, as escolas estão cada vez mais investindo na acessibilidade, construindo rampas ou elevadores que permitem a circulação de estudantes em cadeiras de rodas. Na sua escola, pensa lá no espaço da sua escola. Como que é a questão da acessibilidade para as crianças? Todos conseguem ter acesso a todos os locais de forma livre, independente? Como que é na sua escola? Pensa aí no espaço. Se não é, que tal você escrever uma sugestão para essa questão da acessibilidade na sua escola, pensando na inclusão de todos, né? No caso da acessibilidade, pensando na inclusão dos colegas que tenham alguma deficiência física, uma dificuldade de locomoção. Se não tem na sua escola, sugere aí algumas mudanças que podem ser feitas. Certo, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção e nós vamos ficar por aqui por enquanto e nos veremos em breve na nossa próxima aula de história. Muito obrigada e cuidem-se! Tchau!